Moçambique, ele pediu oração, disse: pastor, a gente está passando uma luta aqui porque tem aqui é uma região de feitiçaria, de feiticeiros, e feiticeiro lá na África não é que nem no Brasil não, lá o negócio é feio, e eles enfrentam mesmo, né? E essa doença também tem tido muitos problemas lá. Lá o Tiago também, lá em Nampula, né? Também em Moçambique, disse que o povo está saqueando as coisas lá, tem gente roubando já por causa da... Lá já é um país carente, já é uma região carente. E com essas coisas aí, com esse negócio dessa pandemia, a coisa se agravou mais, né? Então as pessoas estão saqueando ali, entrando, roubando e tudo, né? E também eles estão numa região onde é muito perseguido por muçulmanos. Muçulmanos perseguem muito também. Então, quando vocês orarem, lembre-se desses detalhes. Eu vou estar mandando. Nós começamos aqueles 8 períodos de oração. As pessoas se cadastraram, estão orando, estão mandando os pedidos. Quem não está orando, comece a entrar também e a orar. Nosso objetivo agora é orar. Amém? Orar para Deus dar estratégia. Também esses dias eu mandei as 4 leis espirituais e mandei uma mensagem, enviei para várias pessoas, até mandei para vocês, quiserem utilizar também, mandar para evangelizar as pessoas. Evangeliza, amém? Irmãos, nós vamos estar evangelizando, a gente não sabe se aquela pessoa que está do nosso lado, amanhã ela vai estar, né? A gente nunca sabe. Também nós vamos fazer uma oração aqui pelo um rapaz que foi pedido oração. Ele tem 49 anos de idade, até o Áquila mandou pedir oração. Gamaliel é o nome dele, Cláudia? Tu viu aí? Não vi. Eu tenho ele aqui. Eu até mandei para o pessoal para orar, mas vamos continuar orando, porque ele teve 2 paradas cardíacas, os rins pararam, e assim, complicação, né? Mas Deus move o mundo pela oração. A oração é o segredo, a oração é onde Deus se move, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui o nome do rapaz. Gamaliel Lopes de Souza. Quando vocês estiverem orando, nós vamos orar agora por ele. Ele tem 49 anos, foi socorrido, teve 2 paradas cardíacas, os rins pararam. Vamos pedir ao Senhor por ele agora, nesse momento também, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida desta pessoa, Gamaliel Lopes de Souza, Senhor. O Senhor conhece quem é, o Senhor sabe onde ele está. Agora, neste momento, visite, traga cura, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor. Eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor envie a cura para a vida daquele homem. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa semana também nós recebemos um pedido de oração de uma criança que estava com infecção generalizada e pediram oração, eu pedi oração também para o pessoal orar. E graças a Deus a criança ficou boa, saiu do hospital, já está em casa. Amém? E tive essa notícia. Então assim, a oração muda as coisas, não adianta. O segredo é orar. Amém? Então eu quero que todos nós entremos mesmo nessa batalha de oração para que Deus esteja realizando as coisas que Ele tem que realizar, em nome de Jesus. Também precisamos ganhar vidas, né? Ganhar almas para o Senhor. E a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu sei que, assim, nessa situação que está, a gente não tem aquela liberdade de pregar com tanta liberdade, assim, de contato com as pessoas. Mas as oportunidades que nós tivermos, vamos aproveitar. Aproveita as redes sociais. As pessoas estavam orando esses dias e as pessoas estão sensíveis. As pessoas estão abaladas. Olha, eu tenho recebido muita ligação, muito chamada no meu celular. Pessoas querendo se suicidar, pessoas querendo entrar em depressão, pessoas com vários tipos de situações, irmãos. A gente, graças a Deus, assim, a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam.
E no versículo 6 ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se chega a Deus crê que Ele existe. Em primeiro lugar, tem que crer que Deus existe. Se você não crê que Deus existe, morreu, não tem jeito, né? Crê que Ele existe. Segundo, crê que Ele é galardoador dos que o buscam. Se você está buscando, você vai encontrar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Lá em Jeremias está escrito isso, né? E depois ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. E o outro é Jeremias 29, versículo 3. Amém? Então você esteja sempre nesse foco. Clamar. E aproveitar para falar de Jesus. Uma palavra. Não precisa ser aquele crente que, olha, tá sabendo, olha essa praga aí, ó, Jesus está voltando, tu vai morrer, cuidado. Não, não é assim não, né? Tem gente que já começa a fazer aquele terror, né? Bota medo. Jesus não mandou chamar ninguém com medo, mas Ele quer que a gente sirva Ele por amor. Ele quer que a gente sirva Ele por sinceridade, coração livre, né? Em nome de Jesus. Então, aproveita as oportunidades, as redes sociais, manda mensagem de evangelização, manda mensagem de otimismo para as pessoas. Esse momento que as pessoas estão vivendo tão triste, de tão desespero, só notícia ruim. Eu mesmo nem assisto televisão. Eu não aguento mais olhar para a cara da televisão, porque é só notícia ruim. E até na internet também vem coisa, quando a gente vê uma notícia boa, quando a gente pensa que é verdade, vai ver, é mentira, é fake news. Misericórdia. A gente não está podendo mais acreditar em nada, né? Então estamos num momento muito difícil, estamos acuados. Mas Deus está no controle. Eu quero dizer para você, qualquer coisa que vier à sua mente, qualquer pensamento que vier à sua mente negativo, lembre dessa palavra que eu vou te dizer. Deus está no trono. Ele não saiu do trono e tudo está no controle dele. Amém? Então nós estamos aí, né? Nos domingos estamos tendo a nossa reunião. Terça-feira nós estamos tendo o nosso estudo bíblico. Não perca, né? O Abner está com aquele carinho, aquele capricho. Fez o vídeo, o canal do YouTube da igreja. Nós temos o Facebook da igreja. Nós temos o blog da igreja também, né? Então, assim, todas as informações ele está passando ali, colocando. Participe, não deixe de participar. Então, na terça-feira, nós estamos tendo estudo bíblico, estudo doutrinário, né? Voltado para o conhecimento, fortalecimento. Quinta-feira está tendo também os vídeos ao vivo também com o Facebook, o Matinai, com oração e também palavra, né? O Matinai sentiu a direção de Deus, conversou comigo, disse, não, vamos lá. E aí ele está ministrando nas quintas-feiras uma palavra voltada para a oração, para a fé, para a profecia, amém? Em nome de Jesus. Não fique distante. A gente pode até não estar se abraçando, não estar muito junto como a gente ficava, mas nós estamos juntos, amém? Nós estamos juntos. Essa semana mesmo, outro dia o Neto trouxe um monte de doação, outras pessoas também trouxeram. Essa semana eu fui lá na casa de recuperação levar, que não está podendo entrar também, né? Não está podendo entrar, mas eu levei, cheguei lá, deixei lá na porta, entreguei, eles pegaram, levaram para lá e levamos as doações. Estamos aí, fazendo aquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer. Não vamos parar de fazer a obra de Deus, não vamos parar com o nosso chamado, amém? E eu estou com muita coisa para a gente fazer, para colocar em ação, mas estou orando para essa pandemia passar. Tem muita coisa que depende dessa pandemia passar, senão a gente fica meio que neutralizado. Mas o que der para a gente fazer, a gente vai fazendo, amém? Em nome de Jesus. Ora pela vida do Jeová, Jeová voltou a trabalhar, está morando aqui agora, e cuida aqui, chega de manhã, no domingo ele já botou as cadeiras, já arrumou, e cuidadoso, ele limpou ali, ó, isso aí tudo foi ele, viu? Então assim, vamos estar orando pela vida de Jeová, amém? Em nome de Jesus. Trouxe Jeová para cá, está debaixo dos meus olhos. E dos de Deus. Amém?
Em nome de Jesus. Vamos, nesse momento, orar pela palavra. Vou chamar a mulher mais linda do mundo para vir aqui, trazer a palavra, minha esposa. Controvérsia não. Pode não. Amém? Estenda as mãos para cá, para abençoar a vida da pastora Nil. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar uma bênção sobre a vida da tua filha, que o Senhor esteja usando ela como instrumento em tuas mãos nesta manhã. E que o Senhor fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Rapidinho assim. Olha, irmão, as mulheres estão dando de 10-0 na gente, viu? Os homens. A gente está precisando fazer uma reunião aí também. Porque as mulheres estão pegando fogo, misericórdia. E a gente está ficando para trás aí. Então eu vou entrar em contato com vocês, tá? Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Para quem não me conhece, né, agora a gente está também alcançando aí, meu nome é Nilva Lima, eu sou esposa do pastor José, na cidade de Valparaíso do Goiás. E o nosso objetivo é ter uma palavra de fé na direção do Espírito de Deus, uma palavra de ânimo, diante desses dias, de tudo aquilo que a gente tem vivido que não tem sido fácil. E enquanto a gente estava ministrando louvor, o Guilherme ministrou aquela música Obrigado, Deus, e essa música ela mexe muito comigo, porque uma coisa que a gente tem que ter, queridos, é um coração grato. Esses dias a gente estava até conversando na reunião de mulheres, apesar de a gente conhecer pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, estão enlutadas, Deus tem tido muita misericórdia, porque nós estamos, né, sendo preservados, mesmo o Gerson com a Eliade ali bem no meio, né, bem no centro, mesmo ali no palácio, trabalhando ali do lado do Bolsonaro, com aquele pessoal que está para lá e para cá, e Deus tem preservado as suas vidas. E isso é graça de Deus. Nós temos mesmo muitos motivos para agradecer a Deus. Hoje eu gostaria de falar de algo que Deus ministrou no meu coração em 2 Crônicas 20. Josafá, o rei Josafá, ele passa por um momento difícil. E nós vimos alguns princípios, algumas atitudes dele, que ele tomou diante de uma situação desconhecida, de uma situação nova, de uma situação que ele não sabia como resolver tudo isso. Antes, um pouquinho, no capítulo 17, ele vai falar sobre a atitude de Josafá quando ele começa a reinar, né, sobre Judá. Eu vou ler aqui só esse pedacinho aqui, só para a gente ver aqui a atitude dele, e depois a gente continua lá no capítulo 20, 2 Crônicas 17, de 1 a 5. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e na cidade de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seus pais e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que ele teve grande riqueza e honra. E ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Amém? Aqui, quando a gente começa a ver essa parte de Josafá, a gente vê algumas coisas, algumas atitudes que ele tomou quando ele iniciou o governo dele, né? Uma posição que ele tomou diante de Deus. E eu acho interessante que no versículo 5, ele fala que Josafá, ele tinha muita riqueza, grande riqueza e honra. Então ele era um homem próspero durante o seu governo. Mas é um homem que a gente vai ver aqui que ele não confiava nisso, ele não se prendia nessas coisas, a sua confiança ela estava em Deus. Vários povos entraram em guerra contra Josafá aqui no início. Vamos ler aqui no capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Amém? Primeira coisa que a gente vê aqui de Josafá, a primeira situação que a gente vê ele vivendo, é que ele estava enfrentando uma situação de guerra. De repente ele escuta que tem um povo vindo contra ele. E esse homem, a primeira coisa que ele faz, ele não olha para o seu armamento, ele não manda chamar seus militares, ele não manda fazer nada, ele proclama um jejum.
Muitas vezes, queridos, nós estamos diante de situações que nós não sabemos como lidar. O coração de Josafá, eu gosto da história de Josafá. Asa, né, rei Asa também, são pessoas que se dispuseram a buscar a Deus, que não se renderam diante dos problemas, dos desafios, não confiaram na sua própria força, mas foram buscar a Deus. E aqui nesse texto, aqui, o que a gente lê aqui, eu fiz algumas anotações, né, a gente vê aqui que que vários povos entraram em guerra contra Josafá e ele demonstrou essas atitudes que devem ser princípios em nossas vidas. Quando somos confrontados pelos problemas, revelamos o que está no nosso coração. Nessa pandemia, nós temos visto as atitudes de várias pessoas que nos têm surpreendido. Falta de fé, murmuração, incredulidade, uma raiva descontrolada. A guerra era contra Josafá, mas toda a nação ela estava envolvida, né? Nós vemos que, tipo assim, se entra a guerra lá, não era Josafá que ia morrer, era todo o povo. Eu, particularmente, eu não sou militante de nenhum partido, né? Eu já votei no Lula, na Dilma, votei agora no Bolsonaro. Eu busco o bem do Brasil, né? Eu acredito que esse é o nosso propósito. Amanhã ou depois tem outros políticos que vão surgir e o nosso coração tem que estar nisso, no que é o melhor para a nossa nação. Porque quando surge uma guerra, essa pandemia, ela não está acertando os governantes. Vocês já viram que não tem ninguém morto, nem o presidente, nem o senador. O pessoal até brinca, né? Que na política não entra, né? E a gente vê que quem sofre mesmo, na realidade, é o povo mesmo, as pessoas mais carentes, as pessoas que estão ali sofrendo ali. A gente vê tanta reportagem de pessoa que às vezes não tem um sabão, dinheiro para comprar um sabão para lavar as mãos. Então, assim, são situações difíceis que todos nós acabamos atravessando no meio de tudo isso. O texto, ele continua falando. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Nós vimos que o presidente, ele, no início, né, de toda essa situação, teve um momento em que ele proclamou um jejum, né? E eu achei interessante quando eu li esse texto, porque eu me lembrei disso também, né? Reuniu-se, pois, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Nós vemos que a primeira atitude de um soberano que não confiou no seu poder militar ou em suas riquezas, ele orou, se humilhou, reconheceu que não poderia fazer nada sem o auxílio do Senhor. E nem nós, na realidade, podemos. Não existe nenhuma batalha, nada que nós façamos, que se nós não colocarmos Deus à frente, nós não vencemos. Todos nós aqui, né, já passamos por situações bem difíceis. Todos nós já passamos assim, por vales muito profundos. Mas a diferença, querido, entre aquele que fica de pé no final da batalha e aquele que fica pelo meio do caminho é o seu posicionamento. A gente estava até comentando na oração de mulheres que nós sabemos que o nosso alvo é o céu. Nós sabemos que todos nós um dia morreremos, mas ninguém quer morrer, né? Fala de alguma coisa, a gente já fica logo, ai meu Deus, deixa eu me cuidar. Ninguém quer morrer, apesar de saber o que nos espera, que é muito maior do que tudo isso aqui. Mas nós nos voltamos para Deus e falamos, Senhor, guarda a nossa vida. E nessa oração ele falou da seguinte forma, Josafá: Senhor Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. E ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a destes para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nelas construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Quando Josafá ele começa, né, a fazer essa oração, ele engrandece o nome do Senhor e ele começa a citar a palavra de Deus. Porque Deus, quando o povo foi atravessar ali, para entrar na terra prometida, teve algumas terras que Deus falou, não entre aí, isso daí eu não dei para vocês. Só que aqui a gente vê pessoas que voltando e querendo, né, entrar lá, invadir, querer tomar a terra que Deus havia dado para eles. E ele começa a citar a palavra de Deus. Quando você cita a palavra de Deus, quando você conhece, a gente até citou muito isso também sobre essa importância de nós conhecermos a palavra de Deus.
Quando a gente começa a citar a palavra de Deus, lembrar de tudo aquilo que Deus fez anteriormente, nós começamos o quê? Nos encher. Eu pego muito no pé sobre leitura de Bíblia e oração, porque é intimidade com Deus, porque eu sei que isso tem me salvado. Quantos aqui são salvos pela intimidade que tem com Deus, pela graça de Deus? Quantos momentos nós vivemos em que, se não for isso, não há nada, queridos, não é ir para o shopping, não é gastar, não é viajar, não é nada disso. É se humilhar diante de Deus, é se colocar diante de Deus, é onde nós somos fortalecidos. E Josafá, ele começa a se lembrar disso e falou assim: olha, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor foi lá, o Senhor tirou povos, o Senhor livrou o teu povo, o Senhor abriu o mar vermelho, né? Como se, quando nós olhamos para essas coisas, nós vamos nos enchendo de fé e nós começamos a entender que Deus, ele é o mesmo, Deus, ele é imutável, o seu poder não muda nunca, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquele Deus que ressuscitou mortos, ele continua ressuscitando. Aquele Deus que provê todas as coisas, que ajuda essas pessoas que estão aí passando necessidade. Quando alguém bate numa porta lá para levar a cesta básica, é Deus que vem gerando no nosso coração esse desejo de ajudar o próximo. Porque o ser humano, por si mesmo, ele é egoísta. Mas a gente para e a gente olha e fala: nossa, como ainda tem gente ainda que se dispõe, né, que obedece ali a direção de Deus e vai ajudar os outros. E Josafá, ele cita esse momento aqui também, né? Ele fala inclusive sobre a peste, né? Que é o que nós vivemos hoje nessa questão de pandemia. E ele fala que quando nós clamarmos a Ti em nossa angústia, Tu nos ouvirás e nos salvará. E é o que a igreja tem feito nesses tempos. E ele continua a sua oração. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá Tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Interessante, né, essa oração dele. Esse versículo 12 eu achei ele muito interessante quando ele pega e fala: não temos força para enfrentar esse grande exército. Queridos, nós não temos como enfrentar esse momento que nós estamos lidando. Seria muito bom se a gente falasse: peste acaba, e ela acabasse. Não toca aqui, e ela não tocasse. Quando iniciou essa peste, eu me lembro que, apesar de a gente pensar em todas as pessoas, a gente pensa em quem está mais perto, né? E eu fiquei pensando no meu marido, eu fiquei pensando nos meus filhos, nos meus netos, né? O pessoal aqui da igreja, que a quem a gente está bem próximo. Eu falava: Senhor, nos guarda, Senhor, porque uma coisa é você saber que está morrendo lá, você sofre, mas quando é dentro da sua casa, como tem gente por aí sofrendo, como tem gente por aí lutada, precisando de graça de Deus para passar por esse momento. E Josafá, ele fala isso: olha, nós não temos como enfrentar esse imenso exército, nós não sabemos o que fazer, mas aqui tem um conselho de Josafá: os nossos olhos estão em Ti. Quando eu falei no princípio que nós ouvimos muitas coisas de murmuração, de incredulidade, de situações assim, eu falo assim: meu Deus do céu, como é que está o nosso coração? Se nós tirarmos os olhos do Senhor, se nós olharmos para as circunstâncias, queridos, nós não resistiremos. Nós não resistiremos porque não é fácil. Não é fácil, a gente até comentou também, eu estou falando muito do grupo de mulheres porque a gente está muito próxima, né? Mas a gente até comentou sobre essa questão assim de que eu não esperava que o Brasil chegasse nesse ponto. Quando eu olho e eu vejo a quantidade de pessoas que estão indo, né? Eu já falo assim: meu Deus do céu, acaba logo com isso, porque está doendo, né? Nos dá graça para atravessar mais esse momento. No versículo 12, nós vemos que ele clama pela justiça, né? Josafá, ele clama pela justiça do Senhor e reconhece que não tem capacidade de vencer aquela batalha. No versículo 13, ele fez algo que eu acho muito interessante também. Ele fala: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali diante do Senhor. Sabe o que é isso, queridos? Unidade. É quando nós nos envolvemos no mesmo propósito, na mesma visão. É quando a gente deixa de lado as nossas diferenças e a gente fala: nós estamos combatendo por um inimigo comum. Josafá, ele estava ali como rei para dar direção. Mas quem é que vai para a batalha? Né? Josafá vai lá, mas o povo é que enfrenta toda aquela luta. E esse povo aqui, eles estavam juntos. Aqui nós estamos vendo que é um princípio de unidade, em que todos estavam apoiando o governante, não havia divisão.
A maior artimanha do diabo é gerar discórdia entre as pessoas diante de um conflito. Nos tornamos intolerantes, não avaliamos o ponto de vista de outras pessoas, fechamos o coração e ficamos irredutíveis. Vemos isso claramente nos dias de hoje, ao ponto de cristãos, por diferenças políticas, criticaram a atitude do presidente da República de convocar um jejum, que nada mais é do que buscar a ajuda do Senhor em algo que não temos condições de combater, muito menos de vencer. Então a gente precisa aprender a separar as coisas, né? Aqui a gente vê que Josafá fez isso, mas nós ouvimos tantas críticas, né? Não sou bolsonarista não, tá? Não se engane, eu votei nele por uma mudança para o Brasil. Mas consigo enxergar os erros dele, mas eu vejo também que nós, como cristãos, às vezes nos nossos conceitos políticos, nós muitas vezes acabamos emaranhados em algumas coisas e tomamos algumas atitudes que acabam criando aqui essa situação de discórdia. Nós temos que andar em unidade, nós temos que ter a mesma visão, o mesmo foco, o mesmo objetivo, que é passar por tudo isso e ficar de pé. No versículo 14, vamos continuar aqui a leitura. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no deserto do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então, quando eles oram, Deus ele responde. E ele tranquiliza o seu povo, dizendo que naquela batalha eles não teriam que lutar. Você já imaginou o que é isso? Você tem ali milhares de pessoas que estão vindo contra você. E você fala: meu Deus, como é que eu vou lutar com esse povo? Eu vou ter que pegar a minha espada, eu não sei se eu volto para casa, não sei como é que eu vou lutar isso. Mas a palavra de Deus fala que Deus falou: nessa batalha vocês não precisarão lutar. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê assim como Deus dá uma direção e como Deus muda a situação. Algumas batalhas onde Deus jogava pedra do céu e matava mais do que o povo, né? Então a gente vê que quando Deus está lutando, quando Deus está em guerra, quando Deus está ao lado do seu povo, a gente vê que existe uma coisa diferente, algo acontece diferente. Deus ele está ao nosso redor, está ao nosso lado para nos ajudar. E esse texto, nessa oração, quando ele fala tudo isso, né, Deus ele fala ali através do profeta que eles não teriam que lutar. Deus, no versículo 17 aqui, que eu li agora no finalzinho, ele fala, Deus ele orienta o seu povo a ficar firme, ou seja, não desanimar, mas confiar no poder de Deus em qualquer situação. Queridos, não desanime, não desanime. A palavra de Deus hoje para nós é: não se entregue. A palavra de Deus fala: se 1000 caírem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado. Queira o Senhor que nós não tenhamos que enfrentar isso dentro da nossa casa. Mas se tiver que enfrentar, queridos, o nosso Deus ele é muito maior do que isso, para nos dar graça e para nós continuarmos. E para nós permanecermos de pé. A Rosângela comentou com a gente sobre a sua tristeza, de alguém da família, dos amigos dela lá no Rio de Janeiro que enfrentaram, que passaram por isso. E é doloroso, é muito difícil. Mas uma coisa que nós não podemos de maneira alguma abrir mão, queridos, é da nossa intimidade com Deus, da nossa confiança em Deus. Se tivermos que perder nessa caminhada, que algumas coisas ficarem para trás, que elas fiquem, mas que nós estejamos de pé. Porque a palavra de Deus fala que o nosso alvo, o nosso objetivo é Cristo. E nesse caminho, e nessa situação, enquanto nós estamos caminhando, o Gessé ele costuma falar que só tropeça quem está caminhando. Né? Quem está sentado não acontece nada não, mas quem está no caminho, você leva pedrada, se você é incompreendido, as pessoas vão em cima de você, falam algumas coisas que te magoam, mas você tem um objetivo, você tem um alvo. Você pode chegar lá com o coração sangrando, você pode chegar lá destroçado, mas você fala: eu não perdi a minha fé. Eu tive medo, sim, porque nós temos, é normal. Quem aqui não tem medo? É lógico, é algo novo, é diferente, a gente não entende.
Mas nós temos um objetivo, que é permanecer na nossa fé, independente do que vai acontecer pelo caminho. Aqui nós lemos até o 17, vamos ver o 18. No versículo 18, Josafá ele prostra-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Já imaginou isso? Que lindo! Toda uma nação de joelhos. Nós vimos alguns casos, né, de algumas pessoas no Recife, né, em São Paulo, indo para a rua, ajoelhando. Agora imagina o poder de uma nação inteira, prostrada diante do Senhor, adorando. Então os levitas, descendentes dos coates e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Eles não tinham ido para a guerra, ainda estava aquela ameaça, não sabiam se sobreviveriam, mas eles adoraram a Deus. Eles confiaram naquela palavra que Deus tinha dado para eles. A igreja ela tem trazido palavras através, né, da internet, tem sido um caminho muito bom de edificação. Nós precisamos acreditar, queridos, que existem homens e mulheres buscando a Deus e que estão trazendo uma palavra de conforto para nós. Quando escutarmos essas palavras, essas ministrações, nós precisamos nos posicionar e falar: eu acredito que Deus vai me sustentar nessa situação. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Vai chegar um momento em que isso não vai mais nem ser, vai ficar lá na história, como as pestes anteriores que toda aí a nação passou, que todas as gerações anteriores passaram, mas que superaram, sobreviveram. Alguns foram, mas superaram. Da mesma forma, a gente fica triste porque está vendo o Brasil tendo a sua economia abalada, mas Deus vai restaurar, queridos. Deus vai restaurar o Brasil de uma forma sobrenatural. As outras nações também, mas nós somos brasileiros, o nosso coração está aqui no Brasil. E eu creio que Deus vai nos tirar dessa situação e vai nos colocar numa condição muito melhor do que quando nós entramos nisso daqui. No versículo 20, de madrugada, né, Deus havia dito para eles: vão lá, vão na batalha. Vocês não vão lutar não, mas vão para lá. Então, de madrugada, no versículo 20, eles partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. É isso que eu estou falando. Quando alguém te dá uma palavra, acredite nisso. Você pode até não ter razão nenhuma para acreditar, mas é uma palavra do Senhor. Né? O rei, ele fala: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. O que nos sustenta no meio das batalhas é a nossa fé. Se nós desanimarmos, pararmos de acreditar que Deus está no controle, aí não há mesmo, não sobra nada mesmo, a gente não tem mais em que se apoiar. No versículo 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército e cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar louvores, o que o Senhor fez? Preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Olha o poder do louvor. Olha o poder, a diferença de quando uma pessoa está murmurando ou quando uma pessoa decide louvar a Deus. Eu estou indo para a guerra, eu estou indo para a batalha, eu estou no caminho aqui que eu posso morrer bem ali, eu posso cair duro ali na frente e morrer, mas eu estou louvando o Senhor. Eu entendo que o que Deus me chamou para fazer foi para adorá-lo. Não foi para ficar amedrontado, não foi para recuar. E foi isso que esse povo experimentou. A nação de Judá, a gente vê que é uma nação que está sempre em adoração, sempre em louvor, enfrenta batalhas terríveis, mas eles estão sempre adorando. E foi o que eles fizeram aqui. Quando foi no versículo 23, aqui nós vemos a vitória chegando, né? Deus cumprindo a sua palavra. Os amonitas e os moabitas, vamos voltar aqui ao 22, né? Que é onde Deus preparou emboscadas. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Olha que confusão, que loucura. Um povo, um exército enorme que estava ali com o objetivo de destruir Judá. Quando Deus entrou na batalha, depois do louvor, depois daquele povo ouvir a Deus, se submeteram, dar em unidade, aquele povo, eles se mataram uns aos outros. E o que Deus tinha falado? Vocês não terão que pelejar. Essa batalha, quem vai conquistar sou eu. E da mesma forma, Deus está nos guardando. É Deus quem está travando essa batalha.
É Deus quem nos está dando vitória nesses dias. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Todos eles foram mortos. Uns mataram os outros e o povo saiu ileso. Versículo 25. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que podiam levar. Você já imaginou? Você não vai lá, você não briga, você não mata, mas você ainda tem despojo, você tem direito a levar o despojo daqueles que queriam te matar. Quantas vezes nós vemos isso acontecendo, né? Eu gosto da palavra de Deus quando ela fala, olha, vocês habitaram em cidades que vocês não construíram, vocês comerão de vinhas que vocês não plantaram, vocês beberão de água que vocês não abriram poços. O nosso Deus, ele é assim. E sempre depois de uma batalha, existe algo grande nos esperando depois. Não se engane. Quando passar isso daqui, o que Deus tem para nós é muito maior. Quando terminar toda essa situação no âmbito espiritual, ministerial, financeiro, familiar. Só que é o momento que nós estamos vivendo em que nós temos que estar atento ao que está acontecendo, ao que Deus está falando conosco, para que nós possamos permanecer de pé. No 4º dia, eles se reuniram, né, depois de recolher todo esse despojo, depois de contemplarem tudo isso. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Significa Vale de Bênção, de louvor. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém. Os encheram de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. E é isso, queridos, que acontece quando nós confiamos em Deus. Essa é só uma, queridos. É só uma que a gente está vivendo. É igual outro dia a Poliana estava lá em casa e ela falando, meu Deus, eu estou vivendo hoje, eu não sei como é que eu vou estar amanhã. Eu falei, ninguém sabe, bem-vindo ao clube. É novo, ninguém viveu, nenhum de nós, né? Nem a gente que está assim um pouquinho mais assim depois dos 40, né? Passamos por nenhum tipo de peste. Não muito, só um pouquinho depois dos 40. Não vivemos nenhum tipo de situação assim, mas a gente está assim. Ninguém sabe o que está acontecendo. É uma situação nova, mas tem outras por aí. É por isso que nós precisamos nos fortalecer. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente para e pensa o seguinte. Quando eu citei essas questões do jejum, dessas orações, eu não falo de política, porque eu acredito que todos nós temos o direito, né? Nós escolhemos, claro. Né? Cada um escolhe em quem vai votar, em quem vai apoiar. Nós temos o direito de sermos favoráveis a quem quisermos, mas eu falo de princípios, nos quais nós buscamos o interesse geral de todo o povo que está sofrendo em toda a face da terra. Não é tempo da gente ficar feliz, às vezes a gente vê as pessoas comemorando quando acontece uma derrota, né, quando surge alguma coisa. Os governantes, eles estão errando sim, queridos, porque é uma situação nova para todos nós. Tudo que é novo para a gente não sabe como lidar. Né? A gente se casou, né? E apesar de já termos tido um relacionamento, um casamento, surgem situações novas. Nós temos diferenças. Os maridos e mulheres estão casados há quantos anos? De repente se pegam numa situação e falam, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? É seres humanos, pessoas vivendo, tentando acertar, vivendo ali cada dia, passando pelas situações. Agora a minha pergunta é como Deus tem visto o nosso coração? Diante das nossas atitudes e motivações nessa pandemia, pensa, avalie, reflete, deixa Deus ministrar no seu coração isso. Como será que nós reagiremos diante das próximas provações que virão nos próximos tempos, que certamente serão maiores, visto que estamos vivendo os últimos dias? Se nós estamos achando essa pandemia difícil, queridos, tem coisas piores vindo por aí. E talvez elas nos alcancem no nosso tempo, talvez elas não venham só no tempo dos nossos filhos e dos nossos netos. As últimas pragas já tinham muito tempo que tinham acabado. Mas nós não sabemos o que ainda nos espera. Como é que nós estamos reagindo diante dessa pandemia? Quais são as nossas motivações? Como é que nós estamos... É importante nós entendermos isso, porque tudo na nossa vida... Ontem eu já estava conversando com a diretora da escola. Ela, não, na escola eu sou empresária, mas aqui
eu não sou, né? Então, às vezes, a gente quer separar um pouco as coisas do cristianismo. Eu sou cristão aqui, mas ali eu sou outra coisa. Não! Nós somos cristãos onde quer que nós estejamos. É no nosso trabalho, é na escola, é na rua, é na padaria, é em qualquer lugar. Nós somos cristãos. Como é que nós estamos reagindo diante de tudo isso? Os nossos posicionamentos políticos, religiosos e familiares, eles não podem estar acima dos princípios de Deus. Mesmo que isso traga conflitos em nossa vida. Jesus disse que passaríamos por tudo isso por amor do seu nome, né? Jesus, ele fala isso, é sogra contra nora, só que você já vem de muito tempo nessa área. Então, graças a Deus a gente se dá bem, né? E é marido contra mulher, filho contra pais. A gente vê tudo isso acontecendo, queridos. Até mesmo o meu marido, que é o cara assim, que eu mais admiro. Pra mim, assim, eu falo isso, Deus sabe do meu coração. Pra mim, eu não conheço ninguém igual o Gessé, que tem um coração assim, tão pro reino de Deus. E muitas vezes eu me sinto constrangida, porque eu vejo ele tão lá longe, e eu falo assim, meu Deus do céu. É uma pessoa que se entrega totalmente, é uma pessoa que vive isso. Mas nós estamos juntos, e se em algum momento ele vier com alguma coisa que está fora da palavra de Deus, eu não posso aceitar. Vou ter que ter um bom argumento, porque o cara é bom, né, de argumento, para querer me mostrar como é que ele está baseado para falar aquilo. Mas isso surge, querido, isso é normal, faz parte do caminho. Vão surgir conflitos, existem momentos em que o marido e a mulher vão discordar. Mas o que tem que permanecer, que nós temos que saber, é que os princípios de Deus, eles têm que ser imutáveis. E não é pecado eu discordar do meu cônjuge, dos meus amigos, das pessoas que estão ao meu lado. Não é pecado. O pecado é quando eu coloco aquilo dali acima dos princípios da palavra de Deus. É quando eu acho que aquilo dali tem que ser do meu jeito, porque é daquele jeito que me agrada. É onde nós nos tornamos intolerantes. É onde nós temos tantas coisas horríveis acontecendo. Fecha os teus olhos. Fala, Senhor, sonda o meu coração. O que é que eu estou precisando? O que é que eu tenho pecado aí? Começa a rever esse processo todo de pandemia na sua vida. E fala, Senhor, o que é que eu preciso amadurecer? O que é que eu preciso me posicionar melhor? Me perdoa. Peça perdão, queridos. Pecar, todos nós pecamos todos os dias. A diferença é quando nós nos humilhamos diante de Deus e falamos, eu pequei, me perdoa. É como diz o Gessé, quando eu concordo com Deus, que aquilo que Ele chama de pecado é pecado. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor. Esses têm sido dias difíceis. Nós estamos vivendo, Senhor, uma situação que nós não entendemos, uma situação que é nova e muitas vezes, Deus, nós tomamos atitudes, falamos, Deus, coisas que magoam o Senhor, que magoam o próximo, mas nos perdoa. Nos ajuda, Espírito de Deus, a sermos mais amáveis, a sermos mais compreensivos, mais tolerantes. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina como lidar com as circunstâncias, como o Senhor agiria. Nos ajuda, vem ministrando sobre as nossas vidas nesta hora. E nos dá sabedoria, Deus, para atravessarmos esse período. E para estarmos, Deus, de pé, no final de tudo isso, Deus, glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, Senhor, para que o Senhor cumpra toda a Tua vontade, todo o Teu propósito através de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus. Eu sei que esse é um momento difícil para todos, mas ele vai passar. É que nem minha esposa estava pregando aqui. Sempre que vem uma situação dessa, Deus tem algo tremendo para fazer. Toda a pandemia, toda a crise que o mundo atravessou, veio um avivamento depois. E nós vamos experimentar o maior avivamento que já houve na história da igreja. Nós vamos experimentar, nós vamos ficar vivos para participar, para experimentar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estava até meditando esse dia. Geralmente esse mês de frio assim, eu tuço, eu tenho alergia, tenho uma tosse alérgica, né? Aí eu fico até com cuidado quando vou tossir perto. Gente, é tosse alérgica, eu tuço. Antes de tossir tem que pedir perdão. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este momento aqui, onde nós podemos aqui louvar o Teu nome, onde nós podemos receber a Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos. Pedimos que o Senhor nos fortaleça,
que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos dê uma semana repleta de bênção, de vitória. Visita o teu povo, visita a nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, coloca em ordem todas as coisas, porque tu tens o universo nas tuas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço nesta hora, eu clamo a ti, Senhor, envia teus anjos, envia o teu socorro. Tu és o El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Tu és o Senhor que comanda todos os exércitos na face da terra. Envia os teus anjos e dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus